TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à Comissão Especial de Estudos, na pauta dos trabalhos da segunda reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária, criada através do requerimento 716/2023, processo 238289, a ser realizada hoje, dia 3 de maio de 2023, quarta-feira, às 14 horas, no plenário José Maria Matozinho, aqui na Câmara Municipal de Campinas. A reunião da comissão trará sobre o tema os impactos no âmbito municipal da reforma tributária, trazendo o convidado, o secretário de Finanças do município de Campinas, o senhor Aurílio Sérgio Costa Caiado, que eu quero cumprimentar. Seu secretário, muito boa tarde, obrigado pela presença, pelo convite. Quero agradecer aqui também a presença do membro da comissão, o vereador Marrom Cunha, o vereador relator da comissão, o vereador Paulo Haddad. Muito boa tarde, muito obrigado a todos que nos assistem também. Então, eu vou passar a palavra primeiro aqui ao vereador Paulo Haddad para fazer os cumprimentos a todos. Muito obrigado, vereador Otto Alejandro, presidente dessa comissão e proponente, né? É extremamente oportuno e também falar da importância dessa comissão. Nós estamos aí no momento atual, né, discutindo essa reforma tributária, reforma essa que já era para ter sido votada já há algum tempo. Temos ali alguns projetos tramitando, né, na Câmara Federal. Enfim, eu acho que esse é o momento de nos debruçarmos nesse tema e parabenizar, né, Vossa Excelência aí pela sensibilidade de trazer essa discussão para a Câmara Municipal de Campinas. Então, primeiro, os meus cumprimentos ao presidente, também ao amigo vereador Marrom Cunha, como já disse em outras oportunidades, um vereador de primeiro mandato, mas com grandes contribuições para essa casa, um vereador que tem aí o entendimento do que é ser um agente público. Então, me honra muito, é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa comissão, que tem aí Vossa Excelência como membro dessa comissão, como também o vereador Igor e o Arnaldo Salvetti, Igor Diego e Arnaldo Salvetti. E as minhas saudações ao amigo, companheiro, nosso secretário, Aurílio Sérgio Costa Caiado, que gentilmente aceitou esse convite e com certeza terá muito a contribuir, né? Nós enquanto munícipes e também hoje na situação, na condição de vereador, nós temos aí uma preocupação muito grande, secretário. Qual seria o impacto, né, de algum desses projetos que estão tramitando lá em Brasília para o município de Campinas, né? Como é que ficariam, ou como é que ficaria a nossa arrecadação nessa reforma tributária? Também importante salientar, acho que Vossa Excelência vai falar, que você faz parte, né, de uma comissão da Frente Nacional dos Prefeitos, enfim, então é um secretário que faz parte dessa comissão, como outros secretários de outros municípios. Então fica aqui as minhas considerações iniciais, também saudando os nossos telespectadores e os presentes aqui nesse plenário. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Haddad. Vereador Marrom Cunha. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Otto Alejandro. Boa tarde, Paulo Haddad. E boa tarde, Aurílio Sérgio Costa Caiado. Muito obrigado. Eu gostaria assim, de falar referente a essa reforma e essa comissão aqui. Eu acho que para nós é muito importante que nós fomos escolhidos aqui para representar o nosso município. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Aurílio Caiado. Vamos deixar para o final. Então, são as considerações e tal. Vamos conduzir dessa forma, vamos deixar o secretário falar aí, falar dessa frente, dessa comissão da Frente Nacional dos Prefeitos, que o secretário também está participando, e aí depois no final nós fazemos aí as devidas perguntas aí, tá bom? Pode ser assim? Então com a palavra aí o secretário Caiado, por favor. Quero dar minha saudação inicial ao presidente da comissão, vereador Otto Alejandro, a quem eu tenho uma grande admiração e estima pelo trabalho realizado, ao amigo Paulo Haddad, que tem muito respeito
pelo trabalho e pela condução da liderança do governo nessa casa, ao vereador Marrom Cunha, que sempre encontro na prefeitura e sou testemunha de que ele trabalha sempre a favor de seus eleitores, lutando e pedindo coisas e reivindicando coisas ao prefeito e à prefeitura a favor dos seus bairros, dos seus eleitores. E a população que está nos assistindo aí, quero dizer que é uma honra e um prazer estar aqui e poder começar esse debate com vocês, né? Conforme o vereador Paulo Haddad falou, a Frente Nacional de Prefeitos é uma entidade que congrega municípios com mais de 80 mil habitantes. Então, são os médios e grandes municípios. Não congrega os pequenos municípios, abaixo de 80 mil habitantes, e mesmo entre 80 e 150, 200 mil habitantes, são poucos os municípios que fazem parte da frente, porque é uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem uma estrutura em Brasília, que então tem uma anuidade a ser paga, e os municípios maiores que têm condição de fazer isso, né? Então, são em torno de 200 a 400 municípios, 200 a 300 municípios que integram a frente e que fazem os pagamentos das anuidades. A Frente de Prefeitos fez uma reunião nacional, um equivalente a uma assembleia anual, no final de fevereiro, início de março, em Brasília, e eles já tinham feito uma anterior em São Paulo, no ano passado, quando fecharam questão sobre o andamento das PECs no Congresso. Existem 3 projetos de emenda constitucional, 3 propostas de reforma tributária. A PEC 45, a PEC 110, essas duas tramitam na Câmara de Deputados, e a PEC 46, que é a mais recente, foi apresentada no final do ano passado, final da legislatura passada, que tramita no Senado. Foi apresentada por um senador, então a casa inicial dela foi no Senado. A PEC 45, ela já vem sendo discutida há muito tempo, há alguns anos já, e logo depois ela foi mais ou menos atualizada, quer dizer, foi acrescentada com a PEC 110 também, e ambas propõem a criação de um valor adicionado único, né, chamado IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, que não tem o nome exatamente de IVA, mas o conceito internacional é o Imposto sobre Valor Adicionado. Como é o ICMS, como é o IPI, são impostos que você paga na cadeia durante a produção, cada momento da produção, alguém paga o imposto e tem o diferimento naquele pagamento que você faz, você difere, você desconta o que os outros anteriores pagaram, você paga só a diferença do que você agregou, do que a sua indústria, a sua empresa agregou de valor àquele produto, quando você vende o produto. Então, você agregou um valor, você vende, ele já está vindo com um imposto até um tanto, você paga a alíquota cheia e desconta. Então, você paga só a diferença do valor que você agregou, tá? Esse imposto é o mais moderno desde os anos 70, né? É um imposto que foi muito moderno nos anos 70. Hoje em dia, vários países do mundo já estão discutindo e vendo se é isso mesmo, se consegue pegar todas as etapas do processo produtivo, principalmente no setor de serviços, né? O setor de serviços, hoje em dia, é muito mais complexo você tributar, porque as big techs, as grandes empresas de tecnologia, atuam mundialmente, não necessariamente têm sedes em todos os países, mas geram valor, né? e arrecadam valor em todos os países. Mas nem todos, então, a grande discussão é como cobrar, como tributar essas grandes empresas internacionais. Estamos falando de Google, Facebook, Instagram, e todas essas grandes empresas de rede de comunicações aí. Então, mas, sinceramente, eu acho que a questão tributária no Brasil, nós estamos diante de uma estrutura tributária que foi aprovada em 1967,
na Constituição de 67, 69 e na legislação, na reforma tributária de 67. Várias mudanças, várias alterações, mas a estrutura é de 60 anos atrás, né? O Brasil é o país que tem mais causas, pendências judiciárias tributárias do mundo, né? E quando você vai olhar quais são os tributos que mais geram demandas judiciais, são os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, e principalmente o imposto estadual chamado ICMS, né? O ICMS é a grande confusão, porque cada estado pode ter a sua própria legislação, cada estado tem a sua definição, cada estado tem a sua alíquota, cada estado tem o seu procedimento de diferimento. E você imagina uma empresa que atua nos 26 estados e no Distrito Federal, tem que acompanhar 26 ou 27 legislações distintas, em cada estado muda, e às vezes o que ela paga aqui é diferente do que a outra filial dela lá no outro estado paga. Então, o custo do Brasil, que se fala tanto, é basicamente o custo de se pagar imposto. É maior do que o custo de você pagar salário, maior do que o custo de você, como custo, né? O custo de você pagar salário, você tem a folha, você imprime a folha, paga, organiza o que é direto do salário, o que é do fundo de garantia, o que é de INSS e tal, e resolve. Agora, os tributos no Brasil, não, você tem que fazer uma ginástica muito grande. Então, o que se diz é que o setor de contencioso e o setor de contabilidade das empresas são os maiores setores. Eles batem em muito o setor de vendas, o setor de desenvolvimento, o setor de produção, porque se a empresa não tiver uma boa banca de advogados para se defender, e se ela não tiver bons contadores e boa estrutura de contabilidade para saber o que está pagando, como está pagando, ela lá na frente vai fazer tudo de boa fé, tudo certinho, e vai vir um fiscal corretamente, que na visão daquela legislação o fiscal está correto, e vai lançar uma multa impagável, retroativa nos últimos 5 anos. Esse é o contencioso do Brasil, esse é o problema do Brasil. Então, o que nós temos que encarar? O que nós temos que resolver? Mudar tudo ou mudar o ICMS? Mudar tudo ou mudar o IPI, o PIS, COFINS, no sentido federal, tá? Aí, por outro lado, esquecendo essa questão, você tem os impostos. Não sei se vocês, logicamente, acho que nenhum de nós era jovem ou era vivo para vivenciar esse momento, mas já houve no Brasil, um dos principais impostos era o imposto sobre o selo. Tudo você dependia de um selo, você tinha que comprar aquele selo, colar o selo no documento para ele ter validade. E o governo arrecadava um recurso grande, considerável, na venda de selo. Era uma forma de pagar imposto, né? Você imagina, hoje em dia, se esse imposto existisse, como é que seria? Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Os impostos ficam velhos. Os impostos ficam velhos porque a sociedade vai mudando e vai evoluindo, e os impostos ficam velhos. Hoje em dia, desde a Revolução Industrial, mas principalmente no século XX inteiro, nós vivemos sob a égide da indústria. Então, o setor industrial era o setor que mais gerava valor, o setor que tinha os melhores empregos, e tem até hoje, e o setor que mais pagava imposto. Então, ali que estava a geração de riqueza, ali que você tinha que tributar. Então, o ICMS, o IPI, são impostos que tributam à produção, né? PIS, COFINS. A sociedade evoluiu, hoje nós estamos na sociedade das comunicações, na sociedade do setor de serviços, né? Hoje o setor de serviços, que é o setor que tem maior dinâmica, principalmente as áreas, os chamados TICs, né? Que são a tecnologia de informação e de comunicação. Esses setores são os mais dinâmicos, são os que geram mais valor. E que imposto que esses setores pagam? A maioria deles paga serviços, paga o ISS, que é o imposto municipal, cuja alíquota é de 2% a 5%. O ICMS vai até 35%. O ICMS não tem limite, né? Máximo, né? Você tem algumas alíquotas que vão a 35%, 30%, 25%. A média é 18% a 22%, 25%. Né? E aí, o que se faz? Bom, se eu tenho
o meu vizinho tem uma laranjeira linda, né? Eu tenho um pé de limão azedo, né? Vamos fazer um pomar nós dois aqui, ó. A gente divide, eu cuido, nós dois cuidamos aqui e a gente divide. Então, lógico, eu vou ganhar muito mais laranja, né? E vou dividir o meu limão azedo com ele, né? E é exatamente isso que estão propondo aos municípios. Os municípios são a parte mais frágil da federação, né? É o ente mais frágil da federação, e estão propondo, então, retirar o ISS do município, juntar com o ICMS, que o ICMS está caindo, literalmente caindo, a arrecadação de ICMS ao longo das últimas décadas até, mas principalmente ao longo dos últimos anos. Quando junta os dois, cria o IBS, na reforma, na PEC 110, que é o Instituto de Bens e Serviços, e esse IBS, então, vai ser arrecadado pelo Estado, numa composição, Estado e município, e depois repartido novamente. Tudo bem, então, qual é o problema? A gente só perde a autonomia de tributar e de arrecadar. Em princípio, seria bom, né? Não vou ter que fazer nada e vou receber esse dinheiro, então. Mas quem garante que eu vou receber esse dinheiro? Que hoje o ICMS, hoje o ISS no Brasil, ele interessa a cerca de 200 municípios. Centralmente, não chega a 100 municípios que como Campinas, tem o ISS como a sua principal receita de arrecadação de receitas próprias, né? Dos tributos, de todos os tributos, inclusive o ICMS nós vamos arrecadar, nossa previsão esse ano é 780 milhões. O ISS, de ICMS, o ISS é 1 bilhão e 700. O IPTU é 1 bilhão e 400. O IPVA, 350, 400. E aí todos são menos. Então, é o principal tributo, né? O volume do ISS no Brasil, na receita total de impostos, não chega a 2%. Então, 2% dos impostos nacionais é o ISS. Então, o que a gente fala? Deixa esse ISS quietinho aqui, porque ele está funcionando, está bem. Tem alguns problemas, a gente aceita discutir, acertar os problemas, criar uma nota fiscal nacional, criar uma lei nacional, criar uma tributação nacional, deixar mais claro que nós estamos trabalhando nisso há vários anos, estamos avançando muito nessa legislação, nessa estruturação. Nota fiscal nacional já existe, inclusive, Campinas está aderindo a essa nota fiscal nacional. Em breve, a gente vai poder receber as informações de outros municípios, poder fazer cruzamentos e tal. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, mas a gente aceita discutir. Mas tem que discutir o ICMS, tem que acertar o IPI e o PIS/COFINS. Não adianta querer resolver tudo de uma vez só, porque não vai resolver. E a outra questão que nos preocupa muito, a reforma tributária é uma legislação constitucional, então vai alterar a Constituição. Mas o que vai alterar na Constituição? 2 ou 3 artigos. Mas como é que vai regulamentar isso tudo? Mas aí é depois. Então, lei complementar dirá sobre como vai fazer isso. E aí escrevem lá, não, mas o Congresso vai ter 2 anos para criar essa lei complementar. Tá. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada no ano de 2000, tem um artigo que diz que o governo federal, em no máximo 2 anos, vai criar um conselho para cuidar das alterações e tal, das reformulações e das exigências que a própria Lei de Responsabilidade criou. Até hoje, a Receita, o STN, a Secretaria de Tesouro Nacional, não criou, porque diz lá, enquanto não for criado esse órgão, a STN é responsável. E ela, então, ela tem que criar esse órgão, e ela não cria nunca. Por quê? Porque o poder é pleno dela, ela dita a regra para os municípios, ela faz, obriga e tal. Então, eles não vão... quer dizer, o risco que a gente tem de ficar a meio caminho, então, além das leis complementares, outros artigos dizem que isso é resolvido com lei ordinária, isso vai ser resolvido com regulamentação, isso vai ser resolvido... tudo é jogado, porque também isso não pode colocar... detalhes na Constituição. A Constituição é uma pequena coisa, né? Mas teria que ter isso tudo junto, para a gente poder entender de tudo, tramitar tudo mais ou menos junto, para a gente poder saber o que está acontecendo, né? E qual a diferença dessas duas PECs, da 45 e da 110, para a PEC 46? A PEC 46 não altera praticamente nada.
A PEC 46 cria um ICMS nacional, nota fiscal nacional, regras nacionais, e cada estado vai poder colocar a sua alíquota só, pode ajustar a sua alíquota, mas a regra, se o serviço ou se a anodização feita numa peça mecânica por uma empresa terceirizada vai ser cobrado ICMS ou se vai ser cobrado ISS, que isso é uma disputa, né, de terceirização na indústria, isso tem que estar claro na lei nacional. Estando claro na lei nacional, vale para todos os estados. Hoje, cada estado tem a capacidade de interpretar, cada município tem a capacidade de interpretar, leva para o judiciário, até isso chegar no Supremo para tomar a decisão final, quando é matéria constitucional, ou no Superior Tribunal, quando não é matéria constitucional, demora 10, 15, 20 anos. Dos 60 anos da reforma tributária de 67, tá? 60 e quase 65 anos agora que estamos começando a pacificar as questões no judiciário. Demoramos 65 anos para pacificar essas questões no judiciário. Aí vamos começar do zero novamente. Para quê? Para quê? Paga muito imposto? Paga-se muito imposto. Podia juntar? Podia. Então, junta PIS, COFINS, IPI, todos os impostos federais, cria um imposto só federal. Pega o ICMS, cria uma legislação nacional, uma regra única para a contabilidade, vai reduzir demais, né? Vai reduzir o custo da empresa para vender, o custo da empresa para emitir nota, né? Uma nota fiscal nacional, o mesmo padrão de nota para o Brasil inteiro, entendeu? Isso que precisa fazer. E com o ISS, precisa também ter uma regra nacional, uma lei nacional, e cada município coloca só a sua alíquota. Então, essa é a PEC 46. E por isso que ela é chamada de a PEC do Simplifica Já, porque ela só vai simplificar. Tá? A PEC 46, ela só simplifica. E o senador Oriovisto, que é um senador de Paraná, ou de Santa Catarina, acho que é de Paraná, né? Ele que é o patrocinador dessa PEC, ele é um grande militante nessa questão, ele é um grande empresário, né? A primeira vez que ele tem um mandato, né, e disse que vai ser a última também, porque ele queria ter essa experiência e acha que não deve ter políticos profissionais, tem lá uma visão empresarial dele, que é uma visão de como o político deve agir, mas o certo é que ele sabe do outro lado. Ele viveu as agruras do empresário na hora de pagar os impostos. Então, ele sabe o que precisa ser simplificado, o que impacta no custo empresarial. Então, quando você olha na emenda do Simplifica Já, na PEC 46, tem um conjunto de empresas, associações, sindicatos, de empresários, inclusive, que estão apoiando a emenda, a PEC, que é muito grande. E por que o governo não adere a essa? Porque o governo precisa aumentar a arrecadação. Tudo que o governo fala, ele diz que a reforma tributária vai aumentar a receita em 20% ao longo de 15 ou 20 anos. Eu queria saber como é que é essa mágica na fórmula macroeconômica, que fórmula é essa que permite que a simplificação da cobrança de impostos, se é que vai ser simplificação, né, vai impactar em novos investimentos, e esses investimentos vão gerar mais crescimento econômico. Tá? Seria investimento produtivo para gerar. Sendo que a Fiesp fala o seguinte, a Fiesp, há 15 dias atrás, o presidente da Fiesp, em Brasília, num debate que colegas meus que fazem parte dessa comissão da Frente Nacional de Prefeitos estavam presentes, e o presidente da Fiesp falou assim, nós precisamos da PEC 110 para poder aumentar a nossa margem. Não falou para pagar mais imposto, não falou para investir mais, aumentar a margem, ou seja, aumentar os lucros da empresa. Isso, lucro de empresa, se não for reinvestido, gera crescimento econômico? Não gera crescimento econômico. Então, baseado nessa falácia de que vai haver uma melhoria, de que vai haver uma simplificação, que o IVA é o mais moderno, o IVA realmente ele foi muito moderno na década de 70.
A Europa inteira implantou, no final dos anos 60, 70, o Canadá implantou, a Austrália implantou, vários países implantaram. Estados Unidos não tem IVA. Tá? Estados Unidos, a lógica, que é uma federação, né, a lógica é parecida com a lógica brasileira. Né, parecida, não tem tão intrincada, também eu não sou especialista em tributação americana, mas, pelo que eu tenho lido, é uma legislação bem mais simples que a brasileira, mas não tem um IVA nacional como eles querem. A PEC 45, a diferença entre a 45 e a 110, a principal diferença entre as duas é que a PEC 45 cria um IVA nacional, junta desde IPI, PIS, COFINS, ICMS, PVA e ISS. Tudo junto num bolo coordenado por um conselho federativo que vai ter municípios, estados e a União, e que eles então vão decidir como distribui, como organiza, como faz, como julga. Né? Agora, se houvesse esse... E a PEC 110, ela cria 2 IVA, um federal e um estadual / municipal. A PEC 46, que é a do Senado, é como se ela criasse 3 IVAs. Um federal junta tudo que é do Estado, um estadual junto que é do Estado, da União e do Estado, e deixa o ISS. O município continua arrecadando o ISS. Né? Aí eu participo dessa comissão da Frente Nacional de Prefeitos, que discute com o governo federal, com o secretário especial para a reforma tributária, Bernardo Api, e sua equipe. Nós estamos tendo reuniões semanais para discutir a reforma, numa pauta pré-estabelecida, com temas, e ele, já no primeiro dia, na primeira reunião, ele falou, mas não sei por que vocês são contra colocar o ISS lá, ninguém vai perder. Porque o ISS hoje não tem diferimento, você paga, se paga 5% ou 2%, você paga isso e morreu. No ICMS, que é muito mais inteligente, você desconta o imposto que outro da cadeia já pagou. Aí nós perguntamos para ele, o que o cabeleireiro descontaria? O que é que o dono do estacionamento descontaria? Entendeu? Como ele vai pagar os 22%, os 25%, vai deixar de pagar de 2% a 5% e vai pagar 22% a 25% da sua receita de imposto. Então, aumenta e aumenta muito o imposto para o setor de serviços e para o setor agropecuário. Né? Por sua vez, para a indústria, esclarece um monte de coisa e reduz, quer dizer, diminui esse atrito que existe hoje entre o que é cobrado o ICMS, qual etapa da cadeia produtiva que é cobrado ISS, isso quando junto o imposto só acaba essa questão, e para eles só isso já reduz custo, mas baixa a carga tributária também. Então, nós estamos ainda, eu acho, só para concluir, já estou me alongando demais, peço desculpas aí. Na minha avaliação pessoal, eu acho que essa reforma não vai ser votada ainda com o afã que o governo federal gostaria, entendeu? Com a rapidez que eles gostariam. A sociedade está se despertando agora para essa questão, né? Agora que nós estamos começando a se perguntar, a nos perguntarmos o que Campinas vai fazer se perder os 2 bilhões, quase 2 bilhões do ISS. Entendeu? Como que nós vamos manter? 2 bilhões é tudo que a gente gasta de recurso próprio com a saúde e grande parte que gasta com a educação. Entendeu? Como que a gente vai manter isso com 2 bilhões a menos, quase 2 bilhões a menos? Então, nós vamos devolver o Mário Gás, devolver toda a estrutura de saúde para o governo federal? Falei, não, toma agora, levou o imposto, leva isso também. Ou eles vão dividir conforme a cobrança. Aí o Bernardo falou, não, mas fica tranquilo, durante 20 anos ninguém vai perder. Ninguém vai perder, o que significa ninguém vai perder? Você faz um gráfico aqui, ó. O ICMS está assim, está caindo. O ISS está assim, está caindo, está subindo. Isso para Campinas. Aí, nesse ponto aqui, né, hoje, o ISS é 1.700, o ICMS 800, menos de 900.
Tá? Isso vai congelar. Então, você vai continuar recebendo exatamente o que você recebe, você está garantido que você não vai perder o ISS. Mas e esse crescimento todo aqui vem para onde? Ah, então, esse aqui vem para... esse aqui também não vai perder. Entendeu? Então, ou seja, essa parte da curva que caiu aqui vai ser coberta. Ou seja, há uma transferência clara de recursos dos municípios maiores para os governos estaduais. Tá? Para você ter uma ideia do que significa isso, São Paulo, dos 100 bilhões de ISS arrecadados no Brasil hoje, em torno disso, São Paulo é responsável por 18%. Campinas, quase 2%. É arredondadamente 100 bilhões, a gente arrecada quase que 2 bilhões, então é mais ou menos 2%. Você acha que nesse bolo total vão devolver 2%? A hora que chegar na Assembleia ou no governo federal, entendeu? Para você ter uma ideia, os pequenos municípios já negociaram na PEC 110 e já conseguiram que uma parte do imposto que tem que voltar para os municípios, ele vai ter 5% desse bolo, vai ser dividido homogeneamente por todos os municípios. Já está isso na PEC 110, ou seja, os pequenos municípios vão receber o que não tinham de receita e os grandes municípios vão perder. Entendeu? Vão perder. Tá? Então, com certeza, essas duas, tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, não são boas para os municípios médios e grandes. Entendeu? É isso aí. Hoje, a Frente Nacional de Prefeitos defende a PEC 46. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Tivemos uma aula aqui, né? Dar os parabéns aí ao secretário Caiado. Nós tínhamos separado algumas perguntas aqui, mas o secretário acabou respondendo todas. Quero passar aqui para o meu grande amigo Paulo Haddad, relator, para ver se tem alguma consideração, alguma pergunta ao secretário Caiado. Obrigado, presidente. Primeiro, parabenizar o secretário Caiado, que de uma maneira muito simples e didática, viu, Caiado? Bem objetivo. Eu que sou da área de saúde, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas, mas nós muitas vezes superamos e temos que nos permitir, né, entender um pouco de tudo. Então, eu fiquei muito tranquilo e assim, contemplado com toda a sua apresentação e explanação. Eu fiz aqui algumas anotações, mas no decorrer da sua apresentação, eu acabei sanando boa parte das minhas dúvidas. Então, nós discutimos aqui a PEC 45/110, ou a 110 também, que tramitava paralelamente na Câmara dos Deputados. E aí nós tivemos, na sua fala, o projeto que é a PEC 46 do Senado. Então, quando você estava explanando, ficaram aqui alguns questionamentos. Por que o governo federal não debruça, né, nos tributos que são deles, IPI, PIS, COFINS, o imposto de renda, e faz ali um apanhado desses impostos e tenta facilitar a vida, né, do empresário, da pessoa que tem na sua indústria, mesmo aquele que tem aí outras atividades, né, que seja de serviço também, enfim, que tem, né, esses tributos federais, PIS, COFINS, IPI, né, as montadoras, as grandes indústrias, enfim, né, o tributo federal ser tratado, né, num bloco. E aí nós temos aqui o ICMS, o IPVA ele é arrecadado no município, mas metade vai para o Estado e metade vem para o município. Ah, perfeito. Então, metade vem para o município, então a gente recebe parte disso. Então, que eles tratem também desses dois impostos. Deve ter mais imposto também, não, só os dois mesmo. Então, eu não estou errado. Então, ou os dois. Isso. Ou só o ICMS ou o ICMS. Tá. E deixar por conta do município, porque nós já nos debruçamos aqui, né, votação do ISS-QN, IPTU, ITBI, né, nós já fomos, de alguma forma, aqui
provados e mais do que provados, e tivemos aí um entendimento daquilo que era necessário para a cidade de Campinas, e grandes cidades também já o fizeram, e é uma parcela importante da arrecadação municipal, principalmente ISSQN, né, o próprio IPTU, ITBI, enfim, e que a gente fizesse esse bloco e mantivesse, né, as prefeituras com uma certa independência, porque hoje nós temos aí a municipalização da saúde, isso impacta diretamente, né, nós temos aí um aporte de 1% do governo estadual, de 15% do federal, e o resto tudo é por nossa conta, né? 70%, 80% é por conta do município. Enfim, mas eu acho que você respondeu boa parte dos meus questionamentos, e queria saber como é que está caminhando dentro dessa frente, né, ou dentro da Frente Nacional dos Prefeitos, com todos os nossos representantes, né, no Senado, e também com o entendimento dos deputados, algumas agremiações partidárias, como é que elas caminham, né, em relação a essa legislação, essas legislações que poderão ser alteradas, né, dessa reforma tributária, que eu acho que ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Né? Se a gente for ponderar aqui, presidente e Marrom, depois que isso for votado, eu também tenho a mesma preocupação sua. Como é que nós vamos receber esse ISSQN ou esse ISS lá na frente? Será que nós não vamos ter esse repasse mesmo? Né? Quando essa curva, né, do ICMS ele cair mais, eles vão manter essa mesma, esse mesmo critério de repasse para os municípios, ou nós vamos ter aí talvez uma alteração na legislação que possa penalizar ainda mais os municípios? Mas é isso. Já me sinto contemplado. Se quiser fazer alguma consideração, enfim, eu agradeço. Primeiro, obrigado pelas perguntas e pela participação aí. Bom, hoje a Frente de Prefeitos tem essa posição e cabe aos secretários, porque nós temos até um Fórum Nacional de Secretários que nos reunimos uma vez por mês, via digitalmente, né? E quase que esporadicamente, a cada 15 dias, também a gente faz alguma reunião da diretoria desse fórum de secretários, Fórum Nacional de Secretários de Finanças da Frente Nacional de Prefeitos. Então, são as prefeituras porque o fórum tem que os secretários de finanças que são os assessores das questões mais importantes, que são as questões financeiras, das questões tributárias, que tem muita matéria referente a isso no Congresso Nacional, e são os secretários que têm que ficar atentos para poder orientar os prefeitos, né? Não existe uma assessoria específica para a orientação de prefeitos disso. E então a gente fica atento para poder mostrar para eles o que é importante, qual vai ser o impacto, para fazer os estudos técnicos para poder mostrar os impactos de cada lei que está sendo discutida no Congresso. Então a gente já tem esse Fórum Nacional, mas quem decide tudo é o colegiado dos prefeitos. Então, já tem quase um ano que eles tomaram a decisão, foi mais ou menos no final do ano passado, outubro talvez do ano passado, e reafirmaram agora no início de março a decisão do colegiado da frente de apoiar a PEC 46. Então, a gente trabalha, o nosso mandato é isso, defenda a PEC 46 e não seja radical, não inviabilize uma negociação, procure saber, tirar todas as dúvidas das outras PECs para poder nos esclarecer, e a gente, no processo de negociação, claro que vai haver, né, inerente à política, a negociação, você tem 3 alternativas, vai ter que sair uma, entendeu? E nós não queremos ficar de fora totalmente, não vamos falar, desculpe, ou é 46 ou vamos para casa. Não existe isso em política, né? Em política você vai ajustando os interesses, né? Então, nós temos a radicalidade da defesa do que o nosso mandato determina, que a diretoria criou essa comissão para defender isso e para esclarecer isso, mas na medida em que eles também forem amadurecendo, ou que a gente for esclarecendo vantagens e desvantagens, pode ser que eles alterem. Então, só quero dizer que não há porta fechada, entendeu? A negociação no lado, estou repetindo palavras do presidente da frente na orientação para nós.
Sobre o Parlamento, sobre o Congresso, a composição partidária, eu sinceramente não sei. É muito distante para mim o mundo partidário. Mas eu sei que o Congresso criou uma comissão com 12 deputados. Dos 12 deputados, 4 são paulistas. Dos 4 paulistas, 2 são ex-prefeitos, o ex-prefeito Jonas Donizete de Campinas e o ex-prefeito Vitor Lippe de Sorocaba, mais ainda o príncipe Felipe de Orleans e Bragança e o Ivan Valente. São 4 paulistas que participam dessa comissão. Essa comissão, ela ficou responsável no Congresso por receber e discutir. Eles estão debatendo quase que diuturnamente essa questão, conversando com todas as entidades, conversando com o governo federal, recebendo esclarecimentos do governo federal. E me parece que a tramitação vai se dar, a tramitação do resultado dessa discussão vai se dar a partir da comissão, segundo o presidente, numa entrevista que eu li dele, não sei se mudou, mas ele teria dito que vai direto ao plenário, vai levar o resultado dessa comissão direto ao plenário, né? E essa comissão, do que eu conversei, do que nós temos conversado, ela está bem, mesmo porque é uma comissão da Câmara de Deputados, e na Câmara só tem a PEC 45 e a 110. Então, eles não têm como discutir a PEC 46. Não está na pauta deles. Então, eles estão afunilando para aprovar na Câmara a PEC 110. Nós estamos discutindo com o senador que apresentou a PEC 46, o senador Uriel Visto, para que tramite essa PEC 46 mais rapidamente. Mas ele depende do presidente do Senado compor essa comissão e instituir a comissão, porque isso é uma prerrogativa do presidente do Senado, né? Eu assisti uma palestra dele na semana passada, numa associação comercial, e ele falou exatamente isso. Eu estou conversando com o presidente, quase todos os dias eu pergunto quanto vai montar, quando vai ser e tal, para poder começar a tramitar isso lá, porque oficialmente tem a emenda, tem a proposta, mas não tem ainda a comissão montada, né? Não tem o relator, não tem o presidente, não tem a comissão montada para tramitar e para abrir a discussão pública da PEC 46. Então, a PEC 46 está muito mais atrasada na tramitação do que as outras. De qualquer maneira, o que sair da Câmara vai ter que ir para o Senado, né? Então, ao chegar no Senado, o Senado fundiria, né? E depois, então, o que vai sair daí, a gente vê lá na frente. Pode colocar algo que está contemplado. Provavelmente, né? Provavelmente. É possível, né? Mas é isso. Muito obrigado, secretário. Mais uma vez, o vereador Marrom Cunha tem uma pergunta a fazer ao secretário, porque o secretário parece que tem um outro compromisso também, né? Está meio atrasado. Então, vamos lá, vereador Marrom. Secretário, aqui, observando, aqui foi uma palestra para nós de tributação, então acho que a gente tem muito que aprender em cima disso aí, porque realmente nós estamos, assim, hoje num país que é muito complicado você entender como funciona o sistema, né? Então, eu gostaria só de fazer uma pergunta assim para o senhor. Hoje eu vejo assim, entre os pequenos e médios, eles praticamente, quando eles tentam transferir do simples para o presumido e depois para o lucro real, praticamente todos quebram. Sim. Todos passam uma certa dificuldade. Eu acho que isso é um trâmite federal, isso cabe também ao município, e isso encaixa ICMS, porque eu falo assim que hoje essas dificuldades, porque às vezes você pega e hoje eu não tenho essa média, que quem está no lucro real, quem não está nenhum no simples e não paga nenhum imposto. E o que acarretaria hoje, se tivesse um plano mesmo assim, que fizesse um imposto único para todos os municípios, os estados, resultaria, é bom isso para o país, para que todos pagassem impostos, todos, a partir do momento que você chega num caixa, você já chega ali, você comprou um produto, e esse produto já te cobra o imposto, e você já sai dali, já com compromisso com o governo, tanto federal, como estadual e municipal. O que o senhor acharia, ou vai demorar muito ainda, para um país igual o nosso aqui, que a tributação é alta, e cada produto tem um tipo de valor de ICMS, tem um valor de... Então, eu acho que é muito complicado, até para a pessoa que tem um comércio, ele querer trabalhar no lucro real. Então, vereador, obrigado pela pergunta, mas nós temos assim, a composição de tributos, eu acho que é inviável ter um tributo só, porque você tem imposto sobre a renda, entendeu?
a sua renda, o cara que ganha um salário mínimo, pagar 10% de imposto é muito caro para ele. Não pode pagar nada. Mas o cara que ganha, sei lá, um grande empresário, que tem uma renda de 1 bilhão, 100 milhões por mês, pagar 10% devia pagar muito mais. Porque ele não precisa ter esse volume de recurso, de lucro, mensalmente com ele, ou anualmente com ele. Então, você tem que ter um tratamento distinto para o imposto sobre a renda. O imposto sobre a produção é uma coisa, o imposto sobre a propriedade, que é o IPTU, o IPVA, né, são impostos sobre a propriedade, você tem, são formas distintas. E tem um imposto sobre aplicações financeiras, imposto sobre rentabilidade. Né? Então, cada um tem a sua esfera. Eu entendi que o senhor está perguntando sobre o imposto referente à produção. Né? Porque hoje em dia o empresário paga o PIS/COFINS, paga o IPI, depois paga o ICMS, né? E aí vai, né? Que eleva o produto, a carga tributária brasileira é muito elevada, mas se você colocar o custo Brasil como se fosse um apêndice à carga tributária, quer dizer, o custo de você pagar o imposto, o custo que você tem que manter na sua empresa só para pagar imposto, para emitir nota, para entender de fiscalização, para entender de lançamento, para entender de diferimento, para conseguir fazer as compensações que você tem direito, entendeu? Para você entrar na justiça contra o Estado que às vezes não permite uma coisa, que muda a regra do jogo. Entendeu? Então, esse é um custo muito elevado. Eu acho que isso poderia resolver. Se vai ser com um imposto único, ou se vai ser com 2 impostos, né, um imposto federal que junta o IPI, o PIS/COFINS, e um estadual para o ICMS, né, ou juntando o ICMS e o IPVA, não teria problema, porque um é pago pela empresa, né, e, de qualquer maneira, só ficaria para o produtor final, para o consumidor, pagar o imposto que seria sobre o ICMS. Né? Mas, quanto mais unificado forem os impostos, quanto mais simples for, porque não é só pegar o IPI, o PIS/COFINS, o ICMS e juntar num pagamento único. Tem que juntar num imposto único, numa lógica única, numa forma única de cobrar. Porque senão o cara vai ter que emitir como se fossem 4 notas, 4 itens dentro da mesma nota. Então, você está pagando 4 impostos, tem que ver 4 legislações, fica a mesma coisa. Né? Só facilita o papel, né? Só para você preencher ali. Mas eu acho que não é esse o objetivo. Mas, como o senhor falou de pequena e microempresa, o Simples Nacional foi uma pergunta que eu, pessoalmente, fiz nessa comissão, ao Bernardo Apri, como fica o Simples Nacional, tá? E ele não tinha resposta. Tá? Na PEC 110, isso vai ser resolvido, porque tudo que não tem resposta, não, isso vai para a lei complementar, não, isso vai para a lei ordinária, tá? Porque, em princípio, acaba os sistemas especiais, né? Porque hoje a micro e pequena empresa paga um imposto que é quase que é um imposto único, né? Ali tem o IPI, o Imposto de Renda, o PIS/COFINS, o INSS, tem tudo ali numa alíquota única e uma alíquota baixa, né? Bem mais baixa do que se fosse do presumido ou do lucro real. Né? E isso aí acabaria, num primeiro momento, a não ser que eles deem uma solução ali na frente. Tá? Acho que é isso. Respondido, então, obrigado, vereador Marrom, pela pergunta. Bom, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer o convite feito pela Câmara dos Deputados Federais, né, ao nosso deputado federal, Jonas Donizete, que fez o convite para essa comissão, para a gente participar de algumas reuniões acima desse tema. E eu gostaria de perguntar para o secretário o que o senhor considera pertinente a gente buscarmos nessa visita a Brasília junto aí à Câmara dos Deputados Federais, né? Como o senhor falou que a PEC 46 ainda está no Senado. Como secretário de Finanças, eu ficaria menos preocupado, não vou dizer mais tranquilo, mas menos preocupado se o governo federal tivesse apresentado qual o critério de distribuição desse IBS, desse novo imposto que vai juntar o ICMS com o ISS, entendeu? Para ter a certeza de que
Campinas não vai perder e vai continuar tendo a sua receita crescente, como se você olhar a receita nos últimos 5 anos do ISS, saiu de 1,2 bilhão para 1,7 bilhão. Entendeu? Então, e vai continuar, ano que vem vai ser mais, porque cada vez mais a nossa sociedade é uma sociedade de serviços. Sim. Entendeu? E nós não conseguimos tributar bancos bem tributados ainda, porque a legislação não permite, precisa ajustar isso para pegar os serviços que o banco faz, não é tributar lucro de banco, não, porque isso não é atribuição de município, mas o serviço que o banco presta, ele consegue lançar de tal maneira que o município não consegue ter certeza que está tudo tributado. Então, consegue. A gente não consegue tributar as grandes empresas, as big techs, né? Não conseguimos ainda, não conseguimos tributar nem Uber, nem ninguém que presta esses serviços por aplicativo, não conseguimos tributar. Então, esse imposto, o ISS, ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Né? E se ele parar de crescer, porque a proposta é o seguinte, ninguém vai parar de crescer. Ou seja, quem está perdendo vai parar de perder e quem está ganhando vai parar de ganhar. Óbvio que todo mundo, que alguém vai perder, alguém vai ganhar. Né? Porque se o ICMS está caindo e vai parar de cair, a receita por 20 anos está garantido, essa receita mínima que o Estado arrecadou no último ano, e o ISS está garantido só o que o município arrecadou no último ano, sem esse crescimento, onde é que vai esse crescimento? Vai lá para baixo, né? Vai para o outro lado do gráfico. Né? É verdade. Não é isso. Obrigado, secretário. Paulo Haddad, as considerações finais? Tranquilo, vereador Marrom? Tranquilo também. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao secretário Caiado pela presença, pela explicação. Eu que agradeço. Pela aula. Quero agradecer aqui o relator, o vereador Paulo Haddad, o membro da comissão, vereador Marrom Cunha. Então, eu declaro terminado essa reunião de comissão. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. TV Câmara, Campinas.